vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Eu vou carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Causos e Causas. Hoje recebemos a doutora Karina Acioli, advogada criminalista, vice-presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de Pernambuco, pós-graduada em Direito e Processo Penal, professora universitária de Processo Penal. Karina, bem-vinda ao nosso podcast. Como vai? Obrigada, André. Obrigada a todos que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Estou muito feliz e honrada de poder estar aqui com você hoje, compartilhando um pouquinho da minha experiência e da minha jornada na advocacia criminal. Muito bem, então vamos lá. Quero conhecer um pouquinho primeiro a Karina, né? Karina é afogadense, né? Conta um pouquinho da sua história. Sou sertaneja do Pajeú, nascida e criada em Afogados da Engazeira. Desde 2011, mudei para o Recife para estudar e permaneço na capital até hoje. Aí vem só para visitar a família de vez em quando. Só para visitar meu povo. É isso aí. Karina, a advocacia criminalista, ela mexe muito com a liberdade das pessoas, né? A gente sabe disso. E impõe uma rotina de muita adrenalina e também de muito estresse, né? Principalmente para o defensor. Quando você sai da sala, quando você desliga seu celular, quando você fecha seu laptop, né? O que você faz da vida aí para poder espairecer, para poder relaxar a mente? Eu gosto muito, muito de ouvir música. Desde criança sempre fui uma pessoa que a música sempre foi minha válvula de escape e um prazer muito grande. Então, onde eu estiver, seja em casa, no momento de lazer, no carro, eu estou ouvindo música, é uma das coisas que me ajuda a relaxar. A musicoterapia. A música é uma terapia. Não, eu falo musicoterapia porque eu, quando fiquei internado no hospital, que eu sofri um acidente, eu fiquei 27 dias lá no Hospital Regional do Agreste e a música me ajudou muito. Eu chamava de musicoterapia. Você, né, para você relaxar, para você espairecer, realmente a música é algo muito bom. Karina, existe alguma paixão, esporte, hobby, algo que as pessoas nem imaginam que você faça, que você gosta? Eu ia falar que os meus novos hobbies agora é praticar atividade física, né? Porque eu era uma pessoa sedentária e hoje eu coloquei como meta sair do sedentarismo e há alguns meses eu venho praticando atividade física constante. Mas isso aí as pessoas que me acompanham no Instagram já veem essa minha rotina. Eu acho que o que pouca gente sabe, só quem me conhece de perto, é que um dos meus hobbies é assistir novela. Eu sou uma jovem senhora noveleira. Noveleira? Sou noveleira. Inclusive, essa semana eu perdi 3 capítulos da minha novela e hoje eu não vou para Expo Agro para colocar em dia. É uma das coisas que me ajuda a relaxar também. Quer dizer que você vai deixar de ir para a Expo Agro para poder... Hoje, com certeza. Colocar a novela. Qual a novela? A novela que eu estou assistindo, ela tem uma pauta criminal muito interessante, que é a novela das 9. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E aí tem essa discussão todinha da prisão da protagonista, né? Uma prisão
indevida, injusta. Isso. E aí eu estou super empolgada. Já estou pensando em possíveis teses de defesa para ela. Na minha cabeça, ela já é minha cliente. Advogado está se relaxando, mas também ao mesmo tempo está, né? A cabeça não para. Não para de jeito nenhum. É. É interessante. Karina, quem vive do direito penal sempre acumula muita história, né? Histórias impressionantes. Qual foi o caso mais inusitado, engraçado ou o maior perrengue que você já passou? Tanto seja como em um plantão policial ou dando aula de processo penal? André, eu costumo dizer assim que a advocacia criminal, a gente acumula causos, a gente acumula histórias, mas a maioria delas são histórias tristes, né? Histórias sofridas mesmo. Não existe um lado feliz ou satisfatório na advocacia criminal, seja para quem atua na defesa de vítimas, dos direitos das vítimas, seja para quem atua na defesa dos direitos dos réus. Então, tem um caso assim que vem me incomodando bastante, é um caso atual que eu estou atuando. Agora meu cliente está preso e eu não vejo como inusitado uma perspectiva engraçada. Eu vejo como inusitado numa perspectiva de preocupação, né? Um cliente que está preso preventivamente, acusado de ter praticado crimes em 2011 e a gente está em 2026. Foi quando a prisão preventiva dele foi decretada e isso, para mim, é algo inusitado, embora seja, infelizmente, de certa forma comum para quem milita no criminal, mas é inusitado porque a gente não viu nenhuma fundamentação jurídica plausível para essa prisão. Então, eu não tenho, infelizmente, eu gostaria de ter um caso inusitado, engraçado para contar, mas eu fui puxar na memória agora e não achei. Não porque achou. Os casos inusitados geralmente são casos inusitados tristes, sabe? Complexos, tristes e que a gente tem que gostar muito para continuar na lida. É complicado. Doutora Karina, acabou de falar sobre a questão da novela, da protagonista que foi presa injustamente, então vamos falar um pouquinho sobre justamente essa questão, né, de prisão injusta. Né? A gente vê com frequência nos jornais pessoas inocentes que foram presas porque a vítima as reconheceu, né, entre aspas, né, por uma foto na delegacia. Como professora e criminalista, o que diz a nossa lei sobre o reconhecimento de suspeitos? Né? Existe um passo a passo que a polícia é obrigada a seguir ou não? Existe um passo a passo que tanto a polícia quanto o Poder Judiciário devem seguir. O passo a passo está ali no artigo 226 do Código de Processo Penal, que fala do reconhecimento de pessoas e coisas. E esse ano a gente teve uma inovação, uma portaria do Ministério da Justiça, uma portaria federal que trata também do reconhecimento de pessoas em processos criminais. É uma portaria que ela trata desse reconhecimento no âmbito da Polícia Federal, certo? Mas que recomenda que esse procedimento seja adotado também nas polícias civis. E aí existe essa normativa, tanto para reconhecer pessoas presencialmente, né? As regras para esse reconhecimento presencial, e as regras para o reconhecimento fotográfico, que não existiam no Código de Processo Penal, no artigo 226. Então, em suma, o que é que a gente tem? Quais são as regras, né, básicas? A vítima, o denunciante, que vai reconhecer o acusado, ela tem que ser colocada, no mínimo, o acusado no meio de mais 5 pessoas que têm uma semelhança parecida entre si, a diferença, né, da fisionomia não pode ser discrepante, e a vítima, o denunciante, tem que descrever de forma detalhada como seria aquela pessoa, né, e reconhecer entre aqueles que estão presentes. Se a vítima tiver alguma dúvida, não tiver certeza de que um daqueles presentes é o acusado, aquele reconhecimento não pode ser considerado para fins de investigação ou de processo criminal. E nessa nova portaria do Ministério da Justiça, existe também essa normativa para o reconhecimento fotográfico, através de redes sociais. Então, as fotos do reconhecimento fotográfico têm que estar nítidas, não podem ser fotos isoladas, constantes em redes sociais como WhatsApp, Facebook, enfim. Tem que ser fotos padronizadas, também colocadas lado a lado com acusados de fisionomia semelhante, não pode ser tão discrepante assim. Então, a gente começa a galgar aí alguns padrões de mudança na legislação com relação ao reconhecimento desses acusados. Muito bem. A gente também tem, doutora Karina, nas delegacias do nosso país,
álbuns fotográficos, onde existem ali fotos de pessoas suspeitas. Só que acontece que existem fotos de pessoas que nunca cometeram crime algum, né? E essas fotos vão parar nesses álbuns de suspeitos. Como é que a senhora pode explicar para a gente como é que isso acontece e se uma pessoa souber, se num momento que uma pessoa é presa e ela está lá e foi reconhecida num álbum desse, sendo que ela nunca cometeu crime algum, se ela pode fazer alguma coisa? Esse tipo de procedimento de álbum, inclusive, é proibido através dessa nova portaria. Essa portaria nova agora, ela proibiu isso. Proibiu. Só que também qual é o problema? Portaria não é lei, né? É uma recomendação. Então, a gente ainda tem um legislativo que precisa avançar nesse sentido, mas a gente começa a ver que, pelo menos, o Poder Executivo Federal vem se preocupando com esse reconhecimento. E a pessoa que é acusada injustamente, ela, infelizmente, eu digo infelizmente, porque é um ônus que ela vai ter que arcar, vai ter que provar que aquela pessoa não é ela. Que ela não estava naquele local do crime, naquela circunstância que ela está sendo falsamente acusada. E tem uma situação interessante que você me lembrou de um caso que eu atuei num júri na comarca de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. O meu cliente, ele foi reconhecido falsamente também, né? A família da vítima, no caso de homicídio, a família da vítima foi até a delegacia e identificou que ele seria uma daquelas pessoas que constavam no álbum da delegacia. Era um álbum de folhas impressas, em preto e branco, sem nenhuma nitidez. A nitidez era mínima. E o nome dele era um nome muito comum. Muito comum. Então, você conhece fulano de tal, né? Foi perguntada a irmã da vítima. Você conhece fulano de tal? Conheço. Ele é qual desses aqui? Ele é essa pessoa. E foi uma foto retirada de redes sociais, que a legislação não autoriza seja esse tipo de foto. Uma foto despadronizada e descontextualizada. Inclusive porque na rede social tem filtro, tem, enfim, IA hoje em dia. E aí o meu cliente ele foi preso preventivamente. A gente tentou revogar essa prisão dele, demonstrando que no dia e no horário do crime, estava no local do crime, estava trabalhando, montou o comprovante da jornada de trabalho dele, de onde o percurso dele naquele dia, prints do WhatsApp, enfim, onde ele estava, com permaneceu preso até o final da instrução. Eu nunca vou esquecer desse caso. Foi um caso, inclusive, que eu atuei pro bono. Eu nunca vou esquecer desse caso, porque eu lembro do olhar da juíza na audiência, quando eu fui. A defesa vem mais uma vez requerer a revogação da prisão. Porque depois que as testemunhas, todas elas foram, ao afirmar que o meu cliente ele não estava no local do crime, ele nunca era uma pessoa de outro nome, de outra pessoa com o mesmo nome, né, um anônimo. E aí a juíza olhou, nem começa a falar, doutora, que já vou indeferir seu pedido. A defesa vai constar em ata, mais uma vez, que foi querida a revogação da prisão. E aí, ao final da instrução, ela não levou o meu cliente a júri popular. Ele foi impronunciado, mas passou 6 meses preso, preventivamente, por um crime que ele não cometeu. E aí ele não pôde mais voltar para o bairro onde ele morava, porque para a população ele já era condenado, para o senso comum ele já era condenado. Perdeu o emprego, teve que recomeçar do zero. Doutora, isso me chama muita atenção. Não é um fato isolado, infelizmente. Acontece bastante no nosso país. Né? A pessoa ser presa injustamente e ainda assim, presa preventivamente, provando que não estava no local, que estava em outro local na hora, no momento do crime, mesmo assim ainda continuar preso. E tem pessoas, inclusive, tem casos... Eu não sei se foi o caso do seu cliente, se chegou a descer para o presídio ou ficou só na delegacia. Não, 6 meses no cotel. No cotel, no presídio mesmo. Né? Presas mesmo e ali, com tudo, provando que a pessoa não estava, que a pessoa não é aquela pessoa que cometeu aquele crime. Né? O seu cliente, ele processou o Estado, ele fez alguma coisa? Ele não processou o Estado, porque o Estado, isso eu orientei ele, né? O Estado ele também tem ferramentas para se proteger. O próprio Estado tem ferramentas para se proteger dos seus próprios erros. Como assim? O meu cliente ele não foi absolvido sumariamente. Qual a diferença? Só resumindo. Ao final da primeira fase do júri, o acusado ele pode ser pronunciado, e aí ele vai à júri popular, é aquela sessão que a gente vê nos filmes, vê presencial. O crime de homicídio ou de tentativa de homicídio pode ser desclassificado, por exemplo, para uma lesão corporal. Ele pode ser absolvido
sumariamente se houver comprovação certa de que não existiu crime ou de que ele não está envolvido no crime. Essa absolvição sumária gera o que a gente chama de... como é que eu posso dizer? Um direito adquirido, digamos assim, uma coisa julgada. Então, ninguém contesta mais aquela absolvição. Certo. Ou ele pode ser impronunciado. Qual a diferença? Na impronúncia, a juíza vai dizer assim, olha, eu não tenho certeza de que ele estava envolvido ou não no crime, ou não tenho certeza de que o crime existiu. Mas, se houver futuramente alguma prova de que ele esteja envolvido no crime, ele pode ser denunciado de novo, até aquele crime estar prescrito. Então, é uma forma do Estado dizer assim, estou me resguardando. Ele vai ser liberado, não vai a júri popular, mas pode ser que futuramente exista alguma prova. Então, eu digo que a impronúncia, nesse contexto do meu cliente, foi uma forma do Estado dizer assim, olha, não tenho certeza que você não envolveu. Se você vier me processar, futuramente processar o Estado, pode ser que você nem ganhe, porque vai que surja uma prova contra você. Sabe? Então, assim, o Estado se vale também de predicados legais para resguardar certos abusos de autoridade. Entendi. Agora, voltando à questão da foto, no álbum, você já falou que é uma portaria, que não é lei. Então, não é ilegal a polícia, a delegacia, ter ali fotos de pessoas aleatórias, sem nunca ter cometido crime nenhum, ter ali uma foto de uma pessoa num álbum daquele? Não é ilegal? Não, é ilegal porque a gente tem o artigo 226 no Código de Processo Penal, que diz como é que o reconhecimento de pessoas deve ser feito. Só que qual é o problema? O artigo 226 do Código de Processo Penal, o nosso Código de Processo Penal é dos anos 40, né? Lógico que ele sofreu algumas reformas em 2008, agora a reforma do pacote anticrime, 2019, 2020, mas ainda assim a gente só tem um único artigo para falar sobre esse reconhecimento, como esse procedimento deve ser feito. E esse procedimento não menciona como deve acontecer com o reconhecimento através de fotografia. Antigamente não existia essa possibilidade. Então, o que a delegacia deve fazer é seguir minimamente o rito desse artigo, que é não fazer o reconhecimento por fotografia, fazer o reconhecimento presencial, com no mínimo mais 5 acusados, colocar um lado a lado, resguardando a segurança do denunciante ou da vítima, enfim. Mas a gente não tem no Código de Processo Penal essa normativa com relação ao reconhecimento fotográfico. Por isso que o Ministério da Justiça, o Poder Executivo Federal, se antecipou para o nosso legislativo, talvez essa mudança na lei com relação ao reconhecimento através de fotos não venha. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, já que a gente não tem no Código de Processo Penal uma normativa específica com relação ao reconhecimento através de fotos, e a autoridade policial, o delegado, deve fazer é reconhecer, de preferência, presencialmente, seguindo as normas do Código de Processo Penal, já que ele não é obrigado a seguir uma recomendação de uma portaria do Ministério da Justiça. Só tem ciência de algum caso que algum tribunal superior já anulou condenações por conta desse processo de reconhecimento ter sido feito de forma incorreta? Sim, o Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, quando esses casos chegam até essas instâncias, a gente consegue reverter, demonstrar. Se a gente conseguir demonstrar realmente que aquela normativa de reconhecimento ela não foi cumprida, ela não foi seguida. Mas, até lá, a gente tem uma resistência dos tribunais estaduais em cumprir a lei, em reconhecer essas nulidades. Mas a falta o não procedimento desse reconhecimento da forma correta, ele gera nulidade no processo, sim. Os tribunais superiores estão reconhecendo. Estaduais, na sua maioria, ainda não. Os estaduais, da maioria, ainda não, mas os superiores, sim. Sim. Tá certo. Doutora, se um cidadão for parado pela polícia, né, ou foi chamado na delegacia, porque dizem que ele é suspeito, né, parecido com um assaltante. Qual a recomendação para esse cidadão? Procura um advogado. É o que eu digo a qualquer pessoa sempre. Olha, se você for chamado na delegacia, nunca, sob hipótese alguma, vá na delegacia desacompanhado de um profissional, de um advogado. E, de preferência, que esse advogado tenha ido antes, tomar conhecimento do inquérito, da investigação, para saber se você vai ser ouvido como um acusado, como testemunha, enfim. Se tiver um mandado de prisão lá contra você, né, como é que você vai se levar de bandeja para a polícia? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu estou de boa fé, eu não fiz nada. Mas, às vezes, as pessoas de boa fé que não fizeram nada também podem ser acusadas de crime. Por exemplo, você compra um celular pela internet, não tem noção daquele celular é roubado, está respondendo um inquérito, receptação.
qualificada, por exemplo, né? Enfim, você tem um hacker que invadiu sua conta de e-mail, você não tem noção. Existem fotos inapropriadas de pornografia infantil na sua conta no Drive. Mas aí o Gmail já notificou a Polícia Federal. Por exemplo, você está sendo investigado por armazenar um conteúdo de pornografia infantil e você às vezes não tem nem noção disso. Você está de boa fé, mas às vezes você pode estar com mandado de prisão expedido contra. Então, receber uma notificação, uma intimação, uma convocação para comparecer à delegacia, comunique ao advogado imediatamente. Imediatamente. A melhor coisa que faz, né? Para evitar dores maiores, né? Problemas futuros. Ou até problemas presentes, dependendo da situação. É verdade. Doutora Karina, a senhora é vice-presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB de Pernambuco. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre se a OAB ela tem recebido muitos casos ou feito algum acompanhamento sobre a atuação das delegacias com relação a essa questão de reconhecimento por álbuns ou nessa fase de instauração de inquérito, né? A OAB, enquanto instituição, ela visa ter um diálogo com outras instituições, Ministério Público, polícia, enfim, de modo a facilitar, né, a atuação do advogado. Então, recentemente, a gente da Comissão de Direito Penal, junto com a Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais, a gente teve uma reunião com a Polícia Civil com relação ao acesso do advogado a alguns inquéritos policiais em andamento, que a gente vinha tendo essa dificuldade, né, com relação especificamente ao reconhecimento de pessoas, ao procedimento, né, desse reconhecimento, a gente não teve uma atuação pontual. A nossa atuação ela é institucional, numa perspectiva mais ampla mesmo, para facilitar a atuação do advogado nos inquéritos policiais, de modo geral. A senhora falou agora há pouco sobre o seu cliente, que teve que mudar, porque para a comunidade onde ele vivia, ele era culpado. E eu queria falar um pouco com a senhora sobre os tribunais da internet, a espetacularização, né, da justiça que a gente tem vivido. Programas policiais, né, que transformam investigações em espetáculos mirabolantes. Como que essa espetacularização, doutora Karina, ela destrói a presunção de inocência e afeta o trabalho técnico do advogado? Hoje, felizmente, André, graças à democracia, a gente tem uma expansão do poder de comunicação, né? Você, enquanto profissional da comunicação, você sabe muito bem disso. Hoje, na palma da mão, a gente tem acesso a notícias verdadeiras ou não, e isso é muito, numa perspectiva democrática, isso é positivo. Agora, quando a gente está falando da vida e da liberdade das pessoas, a gente precisa ser muito, muito responsável, porque a notícia hoje, você sabe, se espalha com grande facilidade, seja ela verdadeira ou não. E aí, quando a nossa sociedade, sobretudo aqui no Brasil, é uma sociedade bélica, a gente sempre gostou muito de violência, a gente sempre flertou muito com o autoritarismo, tanto numa perspectiva institucional quanto no dia a dia. Se não fosse assim, programas policiais não seriam líderes de audiência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a notícia que a gente recebe, com a notícia que a gente propaga, porque uma notícia de um crime, né, noticiando um falso crime, passa a ser uma notícia criminosa. Aquela pessoa que divulga, que espalha aquela notícia, que pode afetar o direito à liberdade de alguém, que ainda sequer foi condenado, ainda pode estar sendo investigado, ele prejudica não só a vida daquela pessoa, que vai ser condenada pela internet, pela rede social, antes mesmo de ser condenada pelo judiciário, como prejudica a própria credibilidade do sistema de justiça e a credibilidade do poder judiciário, do sistema de comunicação. Então, assim, a gente precisa ter a consciência de que a nossa responsabilização enquanto profissionais do direito, enquanto cidadão, é de que eu tenho que, antes de divulgar, antes de consumir qualquer notícia que envolva alguma notícia, ser muito cauteloso, ter uma leitura muito atenta e pensar que eu também poderia ser o alvo daquela notícia. Qualquer um de nós, em qualquer circunstância, pode ser acusado de qualquer crime. Ninguém está livre de ser acusado de nenhum crime. E quando a gente for acusado de algum crime, a gente vai querer que o judiciário siga a lei. E uma das normas do nosso sistema legal é a preservação da imagem de quem está sendo acusado de um crime.
é o direito à presunção de inocência. Eu sou presumidamente inocente até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ou seja, até quando não houver mais possibilidade de recurso. Até lá, a mídia, a sociedade não tem o direito de me condenar antes do Estado. Quem tem o poder de punir é o Estado, não a mídia. A gente tem que ser muito cauteloso com o que a gente espalha, com o que a gente consome, porque nós podemos um dia virar alvo desse mesmo sistema punitivista. Por falar nisso, a gente vive numa sociedade, né, que confunde muito a figura do advogado criminalista com a figura do próprio acusado, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Né? Eu já conversei com outros criminalistas e disseram que exige uma preparação psicológica para lidar com isso. Eu queria que a senhora falasse como é que é para a senhora lidar com isso e como que pode fazer, como é que a gente pode ajudar de alguma forma a desconstruir essa questão que é tão enraizada na sociedade brasileira. Como eu pontuei, André, a nossa sociedade brasileira é uma sociedade também construída à base da violência. Nós somos um povo com pensamento violento. Não somos cordial, como a gente chama. E a gente tende a ter um julgamento moral para o outro, da nossa régua, pela formação que a gente tem. A gente tem uma régua moral muito rígida e muito hipócrita. A gente tende a achar que o outro é sempre perigoso e aquele profissional que se capacitou, que se qualificou para defender os direitos do outro, é tão criminoso quanto ele. Quando a gente esquece que nós, em qualquer momento da vida, em qualquer circunstância, nós podemos também precisar de um advogado criminalista. Qualquer um de nós. A gente vinha na estrada agora, eu e você, se Deus o livre a gente se envolvesse num acidente de trânsito, com ou sem vítimas, até a gente provar, ou até mesmo com vítima, até a gente provar que a gente não tinha responsabilidade de acidente, a gente teria que precisar de um profissional para defender nossos direitos, por exemplo. Então, a gente tem o dever de pensar mais criticamente que aquela pessoa, aquele profissional que está ali, ele está exercendo o ofício de defender os direitos do cidadão. Eu não tenho nenhum compromisso e nunca vou ter nenhum compromisso com o crime. Para mim, estupro sempre vai ser um estupro, homicídio sempre vai ser um homicídio, roubo sempre vai ser um roubo. Né? E quem é acusado e quem praticou esse crime tem que ser devidamente punido. Eu não estou ali para evitar que a pessoa seja punida. Eu detesto a expressão o advogado trabalha em cima das brechas. Para mim, brecha quem tem é janela. Advogado se vale dos predicativos legais. E é assim que eu pauto a minha advocacia. Defender os direitos daquela pessoa que está sendo acusada, independente dele ser culpado ou não. Eu não faço juízo de valor. E a sociedade precisa entender que é o meu dever profissional agir em conformidade com a lei na defesa dos direitos daquela pessoa que está sendo acusada. E como que a Comissão de Direito Penal da OAB trabalha para desconstruir esse preconceito? A gente tenta, numa perspectiva institucional, conscientizar, né, outros profissionais e conscientizar a sociedade de que todos nós, em qualquer circunstância, a gente pode precisar de um advogado criminalista e que a função do advogado criminalista é defender direitos. A gente não tem compromisso com o crime. Eu entendo que existem inúmeros profissionais, né, alguns profissionais que maculam o nome da categoria. Né, profissionais desonestos, profissionais desqualificados, mas a gente não pode punir toda uma classe por conta de alguns profissionais que não agem em conformidade com a lei, pelo contrário, que violam. Porque, inclusive, em diversas categorias profissionais existem os bons e os maus. Tem que punir, responsabilizar aqueles profissionais desonestos, né, que mancham o nome da classe, e a OAB tem esse trabalho, né, de, através do Tribunal de Ética e Disciplina, responsabilizar os advogados que praticam infrações éticas. Mas a gente também tem o dever de defender a nossa categoria, porque é uma categoria legítima, é uma classe profissional legítima e que exerce um ofício que é fundamental para a democracia. A defesa dos direitos e a defesa, sobretudo, do direito à liberdade. Muito bem. Doutora, buscar um pouquinho agora da sua parte professora, né? Eu queria que falasse um pouco sobre... Vamos falar um pouquinho sobre... Para o jovem advogado, né? O aluno que assiste às suas aulas de processo penal e sonha em seguir a área criminal, eu queria que a senhora falasse um pouco para ele quais são os maiores desafios, né, os desafios reais para começar a advogar hoje.
Para começar a advogar, sobretudo no criminal, o principal desafio, primeiro, né, é você construir uma cartela de clientes. Eu estou indo para o 8º ano, esse ano eu faço 8 anos de advogada, já não sou mais jovem advogada há alguns anos. No começo da profissão, a gente precisa ser visto enquanto um profissional, né? Então, construir uma cartela de clientes, né? E como a gente faz isso? Frequentando espaços como a OAB, demonstrando, né? Mostrando que é advogado, mostrando que qualificou, mostrando que estuda constantemente e que aquela pessoa que está tendo ali um direito violado na esfera criminal pode confiar nesse profissional para defender os seus direitos. Outra forma de começar na advocacia criminal é nunca se conformar. O advogado criminalista ele tem que ser eternamente um inconformado, um incomodado. Incomodado com o sistema de justiça, que é desumano, incomodado com as desigualdades, né, sociais e estruturais do Poder Judiciário. Tem que ser um advogado incomodado com o próprio legislativo, que a gente tem aí uma série de leis que fogem completamente do objetivo do sistema de justiça criminal. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, se qualificando, nunca deixar de estudar, que é um vetor importante para a gente desenvolver uma carreira profissional sólida. Doutora Carina, o direito dos livros é muito diferente do balcão da delegacia, né? E das audiências de custódia. Qual é o conselho de ouro que você dá para quem quer iniciar a advocacia criminal com segurança e ética, sem se deixar intimidar pelo sistema? Primeiro, não buscar atalhos. A gente tende, no início da profissão, a ser muito ansioso. Acho que é um mal do nosso século, é a ansiedade como um todo. No início da profissão não é diferente. Então, a gente tende a buscar atalhos, porque a gente quer ser visto como um profissional renomado do dia para a noite. A gente quer se desenvolver financeiramente do dia para a noite. E não existe, numa perspectiva ética e honesta, nenhum atalho para construir uma carreira profissional. Construir uma carreira profissional leva tempo. Eu falo por mim, eu conjugo sempre o verbo no gerúndio. Eu estou construindo uma carreira profissional, eu estou me desenvolvendo e qualificando enquanto profissional. A gente tem que sempre flexionar, né, no gerúndio, porque é um processo, é uma estrada, e não adianta a gente buscar atalhos, porque todos os profissionais que eu conheço que buscaram atalhos, que pularam etapas, cometeram, no mínimo, infrações éticas. Para não dizer crimes, para não dizer que se envolveram com atividades ilícitas na advocacia, e aí acabam maculando um nome que está começando a ser construído. Então, a primeira orientação que eu dou para quem está começando é isso. Entenda que é um processo. Construir um nome profissional é um processo. Não acredite em papo de coach que diz que em 2 anos você vai ser um advogado de sucesso. Vai. Em nenhuma profissão, nem como professor, nem como médico, nem como dentista, nem como engenheiro, nem como pedreiro, ninguém. Nem como jornalista. Nem como jornalista. Ninguém constrói uma carreira profissional do dia para a noite. Leva tempo. A gente construir um nome, uma estrada leva tempo. Uma casa leva tempo para ser construída. Se for uma casa sólida. E sempre desenvolver a arte da escutatória. Diz Rubem Alves, né? O escritor Rubem Alves. A gente tende a aprender na faculdade, nos cursos que a gente faz de qualificação, as aulas de oratória. Porque, lógico, nós trabalhamos com discurso. Nós que somos profissionais também da comunicação, a gente trabalha com análise do discurso, com leitura, com interpretação de texto, né? Enquanto profissional da... Mas a gente, enquanto advogado, a gente tem que desenvolver a arte da escutatória também. A gente tem que entender que as pessoas que nos procuram é porque estão com problemas muitas vezes seríssimos, e que precisam, para que a gente resolva o problema delas, também expor a sua vida. Né? Já estão expostas perante o Estado e tem que se expor perante a gente. Então, ouvir e acolher para poder saber como resolver aquele problema de forma técnica, mas, sobretudo, de forma humana. Muito bem. Doutora Carina, a gente está se aproximando para o final da nossa entrevista, mas eu tenho aqui o ping-pong, que são perguntas rápidas e respostas ligeiras. Vamos embora. Vamos lá? Um destino em Pernambuco para recarregar as energias. Pesqueira. Pesqueira? Pesqueira. Olha, uma música que não sai da sua playlist ou que te define. Caboclo Sonhador, de Maciel Melo. Maciel Melo, guaraciense. Uhum. Qual a sua comfort food? Aquele prato preferido para o fim de semana. Sushi. A caixinha de surpresa, né? Um livro ou filme marcante, longe das páginas de direito, lógico. Um livro que me marcou muito
Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Nossa, é um murro no estômago. Murro no estômago. É um murro no estômago. É terrível, assim, da perspectiva de saber que uma pessoa passa por aquilo, né? Um ser humano. Realmente bem complicado. Se não fosse advogada e professora, o que teria sido? A gente é pro que nasce, André. É pro que nasce. A né? gente é pro que nasce. Nunca pensou em ser outra coisa? Não. Não sei. Hoje, não sei. Existem inúmeras profissões que eu admiro, mas que eu penso que não seria eu. A gente é pro que nasce. Gostei. O que mais te tira o riso ou te estressa no dia a dia? O que me tira o riso, ver as pessoas que eu gosto, ou até pessoas desconhecidas, assim, aleatórias, conquistando sonhos. Uma coisa que eu me emociono e que eu rio muito fácil, que às vezes até choro de felicidade, é quando eu vejo qualquer pessoa se formando, ou conquistando alguma ambição profissional. Sobretudo quando eu sei que aquela pessoa veio de baixo e que lutou muito para aquilo. Aquilo ali, eu ganho o dia. Eu ganho o dia. E o que tira, me estressa, o que me desperta uma raiva, assim, uma indignação muito grande, são pessoas que egoístas. Pessoas que se acham o Sol e que os outros têm que ser os planetas orbitando ao seu redor. Isso deixa doente. Egocêntrica. Entendi. Karina Scioli por ela mesma em uma palavra. Coragem, apesar do medo. Foi mais de uma palavra, mas só para complementar, coragem. Eu sempre fui desde criança sempre fui muito medrosa, mas aí eu fui ficando mais velha e continuo medrosa, mas agora com coragem. Mas agora com coragem, é a diferença. Coragem. Doutora Karina, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Já tinha um tempinho que eu estava tentando trazê-la, né? Mas a sua agenda não permitia, apesar de ser afogadense. Mas vive na capital e a vida toda é lá, né? Então fica mais complicado para vir aqui. Então, dessa vez deu certo e estamos aí. Eu quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço, André. Estou à disposição. Sempre que eu estiver por aqui, estou à disposição. Muito bem. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Já sabe, né? Toque no sininho aí, deixa seu like. Siga o Causos e Causas lá no Instagram, causos.causas. E visite o nosso site, causosecausas.com. Um grande abraço e até a próxima!